Olá, boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a nossa apostila, é o que nós já estamos fazendo já aí no terceiro dia, nossa terceira aula, e hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Se você está com a sua apostila, abra, acompanhe e vamos dar início, tá? Assim como existiam vários tipos diferentes de sacrifícios que o sacerdote oferecia a Deus, também a oração precisa ser entendida em como ser apresentada a Deus pelos diferentes tipos que nós veremos abaixo. Então, nós colocamos aí tipos de oração. O que é o tipo de oração? Existem os tipos de orações e também existe a forma de oração. Vamos lá. Tipo de oração. Existe aqui, nós colocamos alguns versículos que você deve acompanhar, você deve ler, você deve estudar, porque no finalzinho desta aula ou desse estudo, dessa escola, nós teremos aí praticamente uma prova. E é muito importante você ler e estudar para nós aprendermos um pouquinho, tá? Os tipos de oração é oração de ações de graça. Tem aí alguns versículos, você lê e acompanha. Tem também oração de louvor, você lê e estuda. Oração de adoração, eu não quero me ater e me prender aos tipos de oração, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, porque o nosso tempo é muito pouco, eu quero gastar um pouquinho aqui em formas de oração, tá? Também existe oração de petição e súplica, oração de dedicação, oração de entrega e oração de intercessão. É o que nós estudamos na primeira aula. Depois você dá uma olhadinha lá e vê o vídeo que nós já postamos aí, tá? Agora, a forma de oração. Existe oração privada, oração de concordância e também oração coletiva. Vamos à primeira que nós estamos falando sobre oração privada. Que é uma oração privada? Está lá em Mateus capítulo 14, 23, Marcos 6, 46 e Lucas 6, 12, onde fala que Jesus retirava-se para orar. Jesus retirava-se para orar ao monte, não simplesmente para fugir dos seus perseguidores ou simplesmente para fugir dos seus inimigos, de maneira nenhuma. Jesus, ele retirava-se para orar simplesmente para ter mais comunhão com Deus. Isso que ele fazia. Ele se ausentava um pouquinho para ter comunhão com Deus. Foi assim com seus discípulos, foi assim com seus apóstolos e também tem que ser comigo e com você. Se Deus nos chamou para a guerra, para a batalha, nós temos que separar um tempo de oração. Um tempo de oração a sós para com Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós recebemos dele poder, autoridade, ousadia, falar com Deus, rasgar o nosso coração para Deus no meio da oração. Isto é oração privada. É quando você tem mais intimidade com o Senhor, quando você vai profundamente com o Senhor, você rasga o seu coração a Deus, você o busca de todo o teu coração e você fala com Deus na sua intimidade para com Deus. Isso é maravilhoso, separar um tempo de oração. Aí eu pergunto para mim, pergunto para você, você tem um tempo de oração? Separa um tempo de oração? Temos que ter um tempo de oração para com Deus, nós que somos guerreiros, nós que somos profetas, nós que temos um chamado ao profético, a gente tem que separar, nós temos que ter uma intimidade com o Senhor sozinhos. É por isso que Jesus falou para nós entrarmos no nosso quarto e falarmos com Ele em secreto, que Ele vai nos responder publicamente. Foi assim que aconteceu com Daniel. Eu lembro muito bem da história de Daniel passando lutas, problemas, e Daniel sabia de uma coisa, que a oração dele podia apagar a força do fogo, a oração dele podia fechar a boca dos... Olha que coisa maravilhosa! A minha oração e a sua oração, ela pode fechar a boca dos leões. A minha oração e a sua oração, ela pode apagar a força do fogo. Daniel venceu os inimigos através da oração, oração de guerra. Nós podemos orar sozinho em oração de guerra? Sim, podemos orar em oração de guerra, separar um momento a sós para com Deus, na intimidade, fazer a nossa oração de guerra. Porque quando nós formos passar pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Quando o inimigo vier até nós, nós não seremos mordidos pelos nossos inimigos.
Por quê? Porque nós estamos numa cadência de oração. Aí é oração privada, mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. Isto é muito importante. Eu e você temos comunhão com Deus através da oração, intimidade profunda com Deus através da oração. Foi assim com grandes homens de Deus, foi assim com Daniel, nós estamos falando dele. Foi assim com Jó, foi assim com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, todos eles. Você lembra lá de Jacó que orou à noite? Com quem que ele estava? Ele estava numa profunda oração para com Deus, e apareceu o anjo dele, o anjo do Senhor, e falou com ele. Olha que coisa maravilhosa. Agora Daniel estava orando ao Senhor e aparece o anjo do Senhor e fala com Daniel. Ah, Daniel, né, não temas, porque eu sou contigo desde o teu primeiro dia em que você aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. E aí o anjo fala com Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Sabe o que está faltando em mim e faltando muitas vezes em você ou na igreja? Dedicarmos a oração, aplicar o nosso coração à oração, porque assim Deus vai responder mais às nossas orações. E nós que somos da equipe de guerra, do pelotão de guerra, do pelotão que intercede, que ora, que clama ao Senhor, nós temos que ter mais intimidade com Deus, muito mais intimidade. Nós não podemos abrir mão desta imensa intimidade com Deus. É a oração privada, separar um tempo de oração com Deus. Separar o nosso tempo a sós com Deus. Se você tem isso, tudo bem, glória a Deus, amém, aleluia. Agora, se você tem, aumente mais. Se você não tem, comece hoje a falar com Deus. Depois desses vídeos, vai orar um pouquinho, vai falar com Deus, aproxime-se mais de Deus, gastar tempo de oração. Na oração privada. É isso que eu e você temos que fazer, separar um pouquinho de tempo de oração. Então isso aí praticamente somos nós que somos guerreiros, somos nós que temos intimidade com Deus. Todo instante, todo momento vai vir pessoas até mim, até você pedindo oração. Aqui na família Viva da Voldac, todo santo dia, todo dia tem alguém pedindo oração pra gente. Isso é muito importante, a intimidade com Deus. Quando nós estamos íntimos com Deus, Deus ele responde às nossas orações, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso entendimento, e ele nos dá sabedoria para resolvermos os nossos problemas. Isso é muito importante começar hoje. Você que é do grupo de guerreiro, de grupo de oração, você que tem um chamado profético dentro da sua vida, que está começando agora, tenha um tempo de oração. Gaste um tempo na oração. Esta é a primeira forma de oração. Oração privada. Gastar um tempo de oração. Quanto mais orar, mais poder. Quanto mais oração, mais graça diante de Deus. Quanto mais oração, mais unção. Quanto mais oração, mais revelação, tá? Quanto mais você gastar um tempo de oração, mais Deus vai te revelar. Quanto mais você entregar ao Senhor através da sua oração, mais Ele vai revelar para você o que Ele não revela para ninguém. Isso é maravilhoso. Quer dizer, então, se eu gastar tempo na oração privada, Deus vai revelar coisas grandes. Deus vai revelar coisas maiores. Deus vai revelar para mim e para você coisas que Ele não revelava para ninguém. Foi assim com Daniel, que aplicava o coração na oração e Deus revelou para ele sonhos do rei. Foi assim com José do Egito. Deus revelou para ele coisas que não revelava para ninguém. Nem os sábios entendidos lá do rei Faraó do Egito não conseguiu revelar o sonho do rei Nabucodonosor a José, que tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus e Deus começava a revelar para ele. Sabe o que está faltando em nós? Mais intimidade com Deus. Se eu e você, a partir de hoje, começarmos a ter intimidade com Deus, Deus vai revelar coisas grandes para nós. Vai revelar sonhos para nós.
vai revelar e ainda mais vai nos dar poder. Um líder do ministério profético, um membro que é do ministério profético, ele tem que buscar Deus para receber poder, receber autoridade, receber ousadia, receber unção, audácia, receber visão, estratégia, interpretação de sonhos. É isso que acontece quando a gente tem intimidade com Deus a só. Deus começa a revelar para a gente coisas que não revela para ninguém. Preste atenção. A partir de hoje, coloque na sua vida essa forma de oração. Todos os tipos de oração acima aí, elas são poderosas. Não estou descartando nenhuma delas. Por isso que nós colocamos aí os versículos para você ler, estudar, meditar, sugar e aprender um pouquinho mais, tá? Agora, oração privada, é uma oração essencial na vida de um guerreiro, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, Deus está procurando os verdadeiros oradores, aqueles que têm intimidade com Ele, tá? Aqueles que clamam a Ele, que têm intimidade profunda com Deus. Deus está procurando. E se você está aí deste lado, certamente que Deus te achou. Deus te encontrou, você não está aí por acaso, é Deus que olhou para você e te escolheu para você fazer parte desta grande obra que Deus tem na família viva, tá? Oração privada, gastar um tempo de oração. Como eu falei, muitos homens de Deus oraram a sós com Deus e tiveram sucesso. Quer ter sucesso no seu ministério? Venha praticar oração privada. Pratique a oração privada. Quer ter mais intimidade com... Quer ter revelação? Quer ter interpretação? Quer ter unção, poder, autoridade, ousadia diante de Deus? Oração privada. Vai falar com Deus. Quando acabar esse estudo, esta aula, vá orar. Separa um tempo com Deus. Gaste um tempo de oração com Deus. É essencial para mim e para você, para termos mais unção, mais poder, separar tempo de oração. É o que está faltando em mim e faltando em você. Foi assim que com Daniel, foi assim com Elias. Elias, ele foi orar sozinho no Monte Carmelo, Deus deu para ele poder. Deus deu para ele autoridade. Assim vai ser comigo, vai ser com você. Quando nós aprendemos a separar um tempo de oração para com Deus. A oração privada, separar o tempo de oração, não é o resto não, tem um compromisso de oração. Nós que somos guerreiros, nós que estamos caminhando para a batalha, porque muitas pessoas virão até mim, até você, pedindo oração, e a nossa oração não é só naquele momento, é na intimidade lá já com Deus. Nós já viemos do nosso quarto, nossa casa, do nosso momento de oração com Deus. Aí quando nós vamos orar para alguém, a oração fica mais forte, fica com eficácia. Esta é um tipo de oração. O outro tipo de oração é a oração de concordância. O que é oração de concordância? Eu coloquei aí, depois você lê Lucas 9, 28, Mateus 18, 18. Em Marcos 10, 51, 52, em algumas ocasiões o Senhor Jesus perguntava a quem ele estava precisando de cura. Ele perguntava assim: o que tu queres que eu te faça? Aí o cego falava: eu quero ver. Aí Jesus concordava com ele: então vê. Aí eu quero andar, então ande. Eu quero ouvir, então ouça. Quero falar, então fale. Oração de concordância. Isto gera, tá? A oração de concordância é uma arma poderosa e aponta para a unidade e gera sinergia. Sabe o que é sinergia? Todos fazendo força no mesmo sentido. Vou te dar um exemplo para você começar a colocar em prática a sinergia, a oração de concordância. A oração de concordância é simplesmente gerar energia, gerar sinergia. O que é sinergia? É todos fazendo força no mesmo sentido. Isso acontece no casamento também. Se teu esposo está orando por uma coisa e você está orando por outra coisa, quem que Deus vai responder? Tem que ter concordância. Eu quero um carro amarelo, quero um vermelho. Quem que Deus vai responder? Tem que ter concordância. Vamos orar por este veículo. Eu não quero morar aqui, eu quero morar lá. Está na divisão? Deus não vai atender ninguém. Também é na igreja. Na igreja é assim também. Quando nós estamos no momento de oração,
o pastor fala assim, vamos orar pelo Brasil. Então é todos nós orando pelo Brasil. Nós que somos do ministério profético, as pessoas estão nos olhando e nos observando o que nós estamos fazendo. Eu acho isso muito importante. Sinergia. Todos fazendo força no mesmo sentido. Todos nós. Quando o pastor fala assim, vamos orar pelo irmão que está doente. Todos nós devemos orar por eles. Inclusive eu e você, que somos membros do ministério profético. Eu e você, que estamos nessa empreitada de destruir as forças do inferno e fazer com que o reino de Deus cresça. Deus nos chamou para nós orarmos. Deus nos chamou para nós concordarmos. Se o pastor fala assim, vamos orar pelo Brasil, todos nós que somos do ministério profético temos que orar pelo Brasil. Concordância, concordando com o pregador. De repente o nosso discipulador pede, vamos orar por isso, todos nós devemos orar. De repente nosso líder do ministério profético, aqui na família viva da Valdac, a gente tem esse hábito, vamos orar por fulano de tal, todos nós devemos orar. Vamos orar pelo Brasil, todos nós oramos pelo Brasil. Vamos orar pela conferência. Ano que vem, nós já vamos começar a orar pela conferência. Todos nós vamos orar pela conferência. Todos nós fazendo uma força só. Vamos orar pelo ministério profético hoje na nossa igreja. Todos nós vamos orar pelo ministério profético. Todos temos que estar na mesma sintonia, na mesma sinergia, na mesma concordância. Agora, se o pastor pede para orar pelo Brasil, está lá a pessoa orando pelo gato, cachorro, orar pelo Brasil, a pessoa está lá orando pela sua área financeira, tudo é maravilhoso, mas e a concordância? Aí o pastor fala, vamos orar pelo Brasil. Aí tem alguém que está orando, não sei para quê, está orando para Deus dar vitória no casamento. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, anote aí. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Tudo. Quando vai orar pela família, é família. Quando vai orar pelo Brasil, todos devemos orar pelo Brasil. Porque a hora da família vai chegar, a hora do Brasil vai chegar. Toda sinergia, decora aí. Sinergia, escreve aí. Sinergia, todos fazendo força no mesmo sentido. Assim também é no ministério profético. Todos nós fazer força para o mesmo sentido. Se o nosso líder ministerial, se o nosso líder do ministério, da nossa igreja, do nosso discipulador, ele nos dá uma ordenança de oração, todos nós devemos orar. Suponhamos que o seu pastor ou seu líder do ministério profético, ele fala assim, vamos orar pelo nosso bairro. Todos nós devemos direcionar a nossa oração para o bairro. Todos nós. Vamos orar pelo governo. Todos nós deveremos e devemos fazer essa oração de concordância. Concordar com o que o outro foi pedido, concordar com o que o outro está orando. Tem que ser comigo, com você, tá? Agora existe outra, a oração coletiva. O que é a oração coletiva? É a mesma de concordância multiplicada. É claro, um grupo de toda a igreja local unida no mesmo propósito, apresentando junto a sua petição. Deus opera tremendamente com o seu poder nessa forma de oração. Então, oração privada de concordância e oração coletiva. Oração coletiva é praticamente todos nós orando no mesmo sentido. É fazer grupos de oração, é você juntar com teu irmão do ministério e fazer esta oração de concordância e multiplicada. Imagina bem, o pastor está orando pelo Brasil e todo mundo está, amém, glória a Deus, sim, Senhor. O pastor está lá, Senhor, abençoa esta igreja, e você está aí, sim, Senhor, abençoa a nossa igreja. Olha, oração de concordância juntamente com a coletividade, porque você já teve a privada você já praticou em casa, a privada você já orou sozinho. Quando você se isola, você está orando praticamente lá em um momento de oração para com Deus. Agora, a de concordância é todos nós concordando com a oração. A oração coletiva é quando você junta os irmãos e começa a orar, a praticar esta oração coletiva. Isso tem um poder muito grande. Passou de 2, já pode aceitar como oração coletiva. Pode. A oração coletiva não precisa de 10, 20, 30, 40, 50. Não, passou de 2.
Você pode orar com seu irmão do lado. Chama ele para orar. Vem cá, ora comigo. Vamos orar aqui. Aí você ora, ele ora, você ora para ele ora para você. Aí você começa a colocar a oração de concordância. Ele ora, Senhor, abençoa a tua serva, abençoa o teu servo, e ele concorda. Isso, Senhor, abençoa ele, abençoa ela, Senhor, salva minha casa. Aí você começa a concordar, sim, Senhor, salva a casa dele. Olha que poder, isso é um poder muito grande. Decora aí, escreve aí, para você começar hoje a colocar em prática na sua vida a oração privada, a oração de concordância, oração coletiva. Talvez ninguém nunca tenha falado isso com você. É por isso que nós, para se tornar membro do Ministério Profético, tem que aprender pelo menos um pouquinho do básico. Talvez você já saiba isso. E não é novidade que eu estou falando, mas de repente tem alguém que não saiba. A oração privada, comunhão com Deus, buscar ao Senhor, orar mais a Deus, buscar Ele nas intimidades profundas mesmo, porque Ele vai fazer uma grande obra. Quando eu tenho intimidade com Ele, eu rasgo meu coração para Ele e Ele começa a falar comigo, a mover a minha vida, a me abençoar poderosamente. Ele começa praticamente a me revelar coisas grandes através da oração privada e na concordância. Eu começo a concordar com o que o pastor está orando. Eu começo a concordar com o que o irmão está orando. Ele está orando pela família. Eu vou orar também pela família dele. Chamamos isso de oração de concordância. E depois a oração coletiva. Se você começar dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, dentro da sua família, do seu casamento, dentro do seu lar, a colocar em prática essas três formas de oração: oração privada, oração de concordância e oração coletiva. Juntar os membros da sua igreja, vamos orar. Juntar a sua família, vamos orar. Juntar você e seu esposo, vamos orar. Ele ora, você concorda. Ele ora, você concorda com a oração dele. Ora mais. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua geração. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua igreja. Nós que somos membros da família viva, nós vamos mudar as pessoas através de oração. As pessoas serão mudadas através de oração. As cadeias do inferno serão abaladas através da nossa oração. As igrejas vão crescer através da nossa oração, através da nossa guerra, através da nossa oração privada, da nossa oração de concordância. O pastor está lá, Senhor, dai crescimento nesta igreja, e você concorda, sim, Senhor, dai crescimento a esta igreja. Senhor, abençoa este povo, Senhor, abençoa este povo, Senhor. Você está concordando com tudo que seu pastor está orando. Isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. A oração de concordância, a oração coletiva e a oração privada. Isso move os céus, isso quebra a cadeia. Na verdade, como Silas e Paulo estavam orando lá, concordando com tudo, com certeza isso ia quebrar as cadeias. A oração privada, a oração de concordância e a oração coletiva quebra as cadeias do inferno. E não há nada que fique de pé diante das orações de privada, da oração de concordância e da oração coletiva. Comece hoje a praticar isso na sua vida, que eu tenho certeza que essas três vai mudar a sua vida. Depois você lê lá os tipos de oração, estude os tipos de orações e também as formas de oração, porque essas três formas de oração, eu e você, que somos guerreiros do Senhor, que o Senhor nos chamou para a guerra, nos chamou para a batalha. Certamente que se nós colocarmos em prática, a nossa vida vai mudar. A vida das pessoas vai mudar. A nossa história vai mudar. A nossa igreja vai mudar. Os pastores serão mudados para a glória do Senhor. Vão ser muito abençoados, porque você, na hora que você está aí com o seu círculo de oração, na hora que você está orando em conjunto com a membresia da igreja, você chama um ou dois para orar. Vamos orar aqui. Você começa a concordar com ele, você começa a concordar com ela. Isso tem um peso muito grande. De repente seu pastor está lá orando, Senhor, abençoa este bairro. E você fala, sim, Senhor, abençoa este bairro. Tem um peso muito grande no poder da oração de concordância. Tem um peso muito grande no poder da oração da coletividade. Isso é muito maravilhoso. Tenho certeza que nós vamos crescer. E você que está praticamente aí aprendendo um pouquinho, o básico. Por isso que eu coloquei lá,
para fazer parte membresia do Ministério Profético. Pelo menos o básico nós temos que entender. Eu sei que você sabe muito mais que isso, mas saber é uma coisa, colocar em prática é outra. Então vamos a partir de hoje, eu e você que está assistindo esse vídeo, começar hoje a forma de oração, começar a orar sozinho com o Senhor, separar um tempo de oração para com Deus e começar a concordar com as orações dos pastores, começar a concordar com a oração do nosso discipulador, concordar na coletividade. Isso é maravilhoso. Tenho certeza que a nossa igreja vai crescer poderosamente e nós que somos membros do Ministério Profético, o Senhor está olhando para nós. E eu tenho certeza que a minha oração e a sua oração, ela seja poderosa. Eu quero que você concorde comigo no que eu vou orar com você. Quero que você concorde comigo. Eu vou orar e você vai falar assim: eu concordo, em nome de Jesus. Eu vou orar e você vai falar assim: Senhor, isto, em nome de Jesus. Pai, que eu quero te clamar nesta hora, Deus, por este irmão que está assistindo, ó Deus, essa live, que está assistindo essa pregação, esse vídeo, esta aula. Abençoa a vida dele para a glória do nome do Senhor. Aí eu vou orar por você. Enriqueça a vida dele, você concorda? Sim, Pai, enriqueça a minha vida. Eu vou orar por você falando: Senhor, abençoa a igreja dele. E você vai concordar com a minha oração, falando: Senhor, abençoa a minha igreja. Pai, abençoa a igreja deste irmão, desta irmã, deste pastor, desta pastora, deste membro do Ministério Profético. Também, Deus, abençoa a vida dele, que está só aprendendo mais um pouquinho. E você concorda: Senhor, abençoa esta vida. Isso é maravilhoso, porque a oração de concordância tem um poder muito grande. Eu vou falar assim: Senhor, abençoa o pastor dele. E você vai falar: sim, Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa o pastor. Eu oro para que o seu pastor cresça, que a tua igreja cresça, que a família viva onde você está, ela cresça mais e que se levantem os verdadeiros adoradores na sua igreja. E você concorda comigo dizendo: sim, meu Deus, levanta os verdadeiros adoradores nesta igreja. Eu vou orar pelo seu pastor e você vai concordar com a minha oração, que o seu pastor seja um dos maiores pastores da sua região. Que o seu pastor que está aí dirigindo a sua igreja, ele possa crescer em todas as áreas e que o Senhor multiplique o rebanho dele. E que vou dizer uma coisa bem forte para você e você vai concordar comigo: que falte espaço na tua igreja, que a tua igreja cresça de tal maneira e seja multiplicada. E nós chamamos para a sua igreja não só um culto nos domingos, mas 2, 3, quantos cultos forem necessário para que a igreja cresça poderosamente. E eu tenho certeza que as áreas da familiar, espiritual e financeira da sua igreja vai crescer muito para a glória do nome do Senhor. E você fala assim: eu creio em nome de Jesus. Fala comigo: eu creio em nome de Jesus. Assim seja, em nome de Jesus. Isto é uma oração de concordância. Isto é uma oração de coletividade. Ore comigo. Vamos orar todos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, aprendendo o poder da oração. Eu quero, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor manifeste a Tua glória nessas vidas, para que essas vidas cresçam em todas as áreas. Abra a mente, o entendimento, ó Pai, e que o Senhor revele para eles poderosamente formas de oração, e que a partir de hoje, todos nós que somos membros do Ministério Profético, possamos colocar em prática a oração privada, a oração de concordância e a oração na coletividade, para a glória do nome do Senhor. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Que Deus te enriqueça e que abra a tua mente para entender cada dia mais e mais o propósito do Ministério Profético na família viva, em nome de Jesus. Amém.